Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o meu Pai, que me enviou, não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor. Canta isso novamente. Aclame ao Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Força, solta a voz. Aclamai o Senhor Deus. Pode ser melhor, mais forte. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Nessa tarde dessa quinta-feira, o Senhor te atraiu até aqui, para que nos atraiu até aqui, para que pudéssemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, aclamar o Senhor Deus, ó terra inteira. O Senhor trouxe de vários lugares, e você está aqui, e juntos nesse santuário, nós louvamos, engrandecemos, adoramos esse Deus que nos atraiu. No Evangelho, Jesus fala: ninguém vem a mim sem que Deus, o meu Pai, o atraiu. Se você está aqui nessa tarde, nessa quinta-feira de adoração, encerrando essa quinta-feira que nós dedicamos ao corpo, sangue e alma e divindade de Jesus Cristo nas espécies eucarísticas, e durante o dia nós adoramos o Senhor, e agora nós fechamos no cume ápice da nossa fé, que é a Eucaristia, onde receberemos Ele próprio. Ele te atraiu até aqui. Foi o próprio Deus que te atraiu para que você recebesse o seu Filho Jesus. Hoje a liturgia da palavra vem nos mostrar muitos elementos importantíssimos nesse caminho que nós trilhamos para a salvação. E nos apresenta a importância da igreja, a importância de sermos igreja, de sermos católicos, apostólicos romanos, de sermos verdadeiramente, e não apenas de nome. Vem nos mostrar a importância dos sacramentos. Na primeira leitura nós vemos o batismo. Nas entrelinhas nós vamos ver outro sacramento que nos confere a graça igual, uma graça que nos confere o batismo. E no Evangelho Cristo fala da Eucaristia. Hoje a liturgia da palavra vem nos incentivar cada vez mais a vivermos o nosso maior culto, que é a Santa Eucaristia. Católico precisa arder o coração ao entrar numa igreja e ao iniciar a Santa Eucaristia. É o cume e ápice da nossa fé. O nosso coração precisa arder, como os discípulos de Emaús arderam o coração
quando Cristo ia falando as Escrituras e depois partia o pão a eles, o meu coração e o seu coração, de que nós fomos atraídos até aqui pelo próprio Deus, precisa arder de desejo quando nós encontramos um santuário, quando nós entramos numa capela, seja aquela capelinha pequena, lá na zona rural, no lugar mais distante, onde tem uma capelinha, ali é um lugar onde se celebra o maior culto de todos os tempos do universo inteiro, que é a Santa Eucaristia, onde Deus nos atrai para que nós possamos receber o próprio Cristo que nos salva, e assim possamos adorá-lo inteiramente de todo o coração. Na missa nós temos a primeira parte. Essa parte onde nós estamos ainda faz parte da liturgia da palavra, onde nós escutamos a primeira leitura, aquela linda leitura, onde aquele etíope lia o profeta Isaías. Depois nós cantamos o salmo, Emanuel tão lindamente, né, Emanuel, cantando aí o salmo, esse salmo tão bonito. E depois nós escutamos o evangelho. Nesse momento, o padre, em nome da igreja, ele precisa explicar as Escrituras. Como Filipe, aquele diácono, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, explicava aquilo que aquele homem não conseguia entender ao ler o profeta Isaías. Portanto, nós aqui recebemos a palavra de Deus, que é viva. O padre, ao explicar as Escrituras, ele não pode falar alguma coisa diferente do que a igreja sempre falou durante todos os séculos, desde que Cristo instituiu a igreja até o exato momento. Eu, como sacerdote, nesse momento de explicar as Escrituras, eu não posso falar nada fora do que a igreja sempre falou até hoje, do que foi a revelação que nos passou pelo magistério da igreja e chegou até nós. Se o padre fala coisas da sua cabeça ou coisas contrárias à igreja, ele está desobedecendo a ordem. O meu sacramento, o sacramento que o sacerdote é instituído, se chama ordem. Eu recebo uma ordem da igreja para explicar as Escrituras conforme a igreja sempre explicou, desde Cristo até o último Papa, chamado Papa Francisco. Eu não posso falar nada fora do que a igreja sempre falou. O que aconteceu na primeira leitura de hoje é o que acontece na primeira parte da liturgia eucarística, né, da Santa Missa, que é a liturgia da palavra. O etíope estava lendo o profeta Isaías indo para Jerusalém. E Filipe, um dos escolhidos do Senhor para ser diácono, ele recebe um anjo. E o anjo diz: vá para o caminho de Jerusalém. Quem é que estava indo para Jerusalém? Aquele etíope, que estava lendo sem entender o profeta Isaías. E um anjo, a mando do Senhor, pede para que Filipe, o diácono, vá no caminho de Jerusalém. Deus, Ele sempre vai até onde nós estamos para nos encontrar. Jesus no Evangelho, e como eu iniciei, disse: ninguém vem a mim se o meu Pai não o atrair. Naquele momento que aquele homem estava indo para Jerusalém, o Senhor estava o atraindo à salvação, e atrai o seu discípulo Filipe para ir levar a salvação àquele homem. E é o que acontece. Filipe encontra aquele homem, e o Espírito Santo pede para que Filipe vá mais perto do carro onde eles estão indo, da carruagem. E Filipe vai escutando, e escuta que aquele homem está lendo o profeta Isaías. E ele deixa ele ler e diz: você entendeu? E ele diz: como eu vou entender se não tem ninguém que me explique? E aí ele convida a ele a entrar na carruagem, e Filipe vai naquele caminho a Jerusalém, explicando as Escrituras. O trecho que aquele homem estava lendo do profeta Isaías era Isaías profetizando o próprio Cristo,
como uma ovelha que é levada ao matadouro, que vai sofrer. Ele estava lendo o profeta Isaías profetizando o mistério da Santa Eucaristia. Jesus, que como cordeiro imolado é levado ao matadouro. No altar da Santa Eucaristia, numa missa, nós celebramos o mistério da salvação, onde o Cristo no Calvário se entrega na cruz. Aquele homem estava lendo o profeta Isaías, lendo a profecia, falando de Jesus, do momento da sua paixão, onde Ele nos salva, onde Ele derrama todo o seu sangue para nos redimir. E Filipe, quando escuta e ele diz que quer a explicação, Filipe deve ter dito: eu sei isso, eu vi o próprio Cristo, eu estive com Ele, eu era um dos 72, não era um dos 12, mas era um dos 72 discípulos de Jesus. Naquele momento, Filipe explica como alguém que experimentou, que viu o próprio Cristo e que podia falar com verdadeira experiência de vida. Ele experimentou, ele viu o próprio Cristo, ele viu a paixão, ele viu que o Cristo nos salvou. E Filipe vai começando nas Escrituras ali a explicar e anunciando Jesus, aquele homem que ele conheceu, que não era apenas um homem, mas era o próprio Filho de Deus que Isaías profetizava. Houve a leitura da palavra e Filipe foi explicar as Escrituras. Filipe foi fazer a homilia para aquele homem, explicando. E o que acontece em seguida é o que deve acontecer sempre que nós escutamos a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é viva, ela precisa gerar vida em nós. Meus irmãos, hoje nessa Santa Eucaristia, a liturgia da palavra vem nos dar um prato cheio para que nós possamos fazer uma catequese sobre a Santa Missa. Eu não quero que você saia daqui dessa igreja sem ter o coração ardendo de desejo por participar da Santa Missa. Não vá a partir de hoje para a Santa Missa da mesma forma que você ia. Às vezes, não vou por obrigação. Talvez no domingo, eu vou porque se eu não for é um pecado mortal. Eu vou porque é um dos mandamentos. Não. O maior desejo de ir até uma santa igreja para participar da Santa Missa é unicamente porque nós queremos encontrar com o Salvador, com aquele que nos salva, Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela precisa gerar em nós o desejo de entendermos. Quando escutamos a palavra de Deus, por mais que não entendamos, ela precisa gerar em nós o desejo de entender. Não só escutar, mas entender. Eu quero entender as Escrituras. E a palavra de Deus, ela precisa gerar em nós, além do desejo de entender, o desejo de viver. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é o próprio Cristo. É o Cristo, palavra de Deus, o verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. E se a palavra de Deus é o próprio Cristo, Ele é vida e Ele precisa gerar vida em nós. Sempre que você escutar a palavra de Deus, preste atenção. Não fique fazendo outra coisa no momento. Não fique pensando outras coisas na sua cabeça quando a primeira leitura está sendo proclamada, quando o salmo está sendo cantado pelo salmista, ou quando o padre proclama o Evangelho. Preste atenção, coloque o ouvido com atenção e deixe a palavra entrar como uma semente que vai gerar no seu coração. O etíope sentiu grande desejo de conversão ao ouvir a explicação da palavra. Olha que lindo isso. Todos nós, quando vamos à Santa Eucaristia, numa Santa Missa, só ao escutar a palavra, precisa gerar conversão em nós. Se não gera conversão em nós, nós não estamos deixando que essa palavra seja viva e eficaz. Precisa gerar vida. Naquele homem, ao Filipe explicar as Escrituras, aquele homem sentiu o desejo de converter-se, de mudar de vida, e ele disse:
quando passou perto de um lugar que tinha água, ele disse: Filipe, o que me impede agora de que eu receba o batismo? Eu quero receber o batismo, eu quero aceitar este que você me explicou, o próprio Cristo, Jesus, que morreu por mim. E aí tudo aquilo que Filipe deve ter explicado para ele, e ardeu o coração dele de desejo de conversão. Meu irmão e minha irmã, e você que nos acompanha, onde está nesse momento? A palavra de Deus, quando você escuta numa santa missa, precisa gerar conversão. Se não gera mudança de vida, se não gera um desejo de mudar de vida, de deixar a vida velha, nós não estamos escutando com o ouvido de discípulo. De todas as graças que o batismo nos oferece, e que aquele homem recebeu o batismo naquele momento, a maior graça é nos conferir a salvação. O batismo nos confere a salvação. Por isso que a igreja, nós como igreja católica, nós falamos: batize logo a criança, porque ela vai receber uma graça sobrenatural. Além de ser filho ou filha, de receber a herança eterna, de ser chamada de cristão, ela recebe a graça da salvação. Aquela criancinha, ou o catecúmeno, o adulto, o jovem, que está recebendo o sacramento do batismo, é conferida sobre ele a graça da salvação, a graça maior. Deus faz uma aliança de amor eterno com aquele que está sendo batizado. E recebemos a graça santificante. Recebemos a salvação. O Senhor faz uma aliança conosco e Ele nos confere a graça de sermos santos. O que é essa graça santificante? É um dom divino, é uma qualidade sobrenatural de Deus, que é colocada na nossa alma, para que nós possamos participar da mesma natureza de Deus. Em outras palavras, é Deus querendo nos divinizar, Deus querendo transformar a nossa humanidade e nos divinizar, para que nós possamos parecer mais com Ele. Isso é a graça santificante, isso é a santidade. Quando nós deixamos a graça vinda de Deus nos tornar iguais a Ele, nos tornando cada vez mais filhos e herdeiros da herança eterna. A graça santificante chama-se assim porque santifica aquele que possui essa graça. Com certeza todos aqui foram batizados. Você já recebeu essa graça da salvação. E nos é dito pela igreja, pelos nossos escritores antigos da igreja, que entre uma criança que é batizada, ou um adulto ou um jovem que é batizado, no momento que é batizado ali, entre a criança e o maior santo que está no céu, existe apenas uma diferença mínima de grau, mas não de essência de santidade. O que quer dizer isso? Que entre aquele que recebe o batismo, ele tem a mesma graça do maior santo que já está na eternidade. Olha que graça nós recebemos num sacramento. Entre aquela criança, ou o jovem, ou o adulto que está sendo batizado, ele é igual em graça àquele que está no céu. O que quer dizer isso? O sacramento nos salva. Nos salva. Só que nós perdemos essa graça. Como nós perdemos essa graça? Quando nós começamos a pecar. A criancinha recebe a graça, ela vai crescendo e começa a cometer pecados quando jovem, ou o adulto começa a pecar. Nós perdemos a graça santificante. E o que é que nos confere novamente essa graça? Outro sacramento, que se chama confissão. Então, ao mesmo tempo, eu posso dizer, como os escritores da igreja falam, que a diferença entre uma criança batizada, um jovem e um adulto, é mínima entre o maior santo do céu. Quando nós confessamos arrependidos os nossos pecados, a diferença é mínima daquele que acabou de sair do confessionário com o perdão dos pecados,
a diferença é mínima ao Santo maior que está nos céus. A mesma graça que nós recebemos no batismo, recebemos na confissão, a graça da salvação. Por isso que nós não devemos deixar o maior tempo com pecados graves, mas devemos buscar a graça da salvação. A vida da graça que vem do alto é a vida eterna começada. Nós já começamos a viver a vida eterna aqui, quando nós estamos com essa graça que vem do alto, que é nos conferida por dois sacramentos, batismo e confissão. Santo Tomás de Aquino diz que o mínimo grau de graça santificante vale mais do que o bem natural de todo mundo existente. Até a graça dos anjos é muito maior. Sendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, ou nós estamos na graça, ou não estamos na graça. Ou estamos em Deus, ou não estamos em Deus. Ou estamos trilhando o caminho da salvação, ou estamos trilhando o caminho da perdição. Outro modo, como eu disse, de receber a graça santificante é a graça da confissão. Então só basta isso, Padre? Confessar os pecados, receber o perdão e estar salvo? Ainda não. Precisamos de algo mais ainda. A vida interior, ela exige algo mais. Além dessa graça que nós recebemos, exige de nós uma luta contra tudo aquilo que pode nos recair no pecado novamente. Como eu disse, nós perdemos a graça da salvação ao cometermos um pecado que se chama mortal, que nos leva à morte, nos tira da vida eterna. Então, além da graça que nós recebemos nos sacramentos, nós precisamos fugir de tudo aquilo que possa nos fazer recair no pecado novamente. E além disso, nos aproximar do Senhor. Nos aproximar do Senhor, para que a nossa alma suspire por Ele. Deixar a vida velha e se aproximar de Deus. Ao recebermos o perdão dos pecados, estamos na graça. Agora nós estamos prontos para receber a maior graça que o Evangelho nos fala. O Evangelho de hoje nos traz o cume e ápice da nossa fé. Outro sacramento que se chama Eucaristia. O pão vivo descido do céu que Jesus no Evangelho proclamado falou. Depois da liturgia da palavra, vem a parte da liturgia eucarística, onde nós vamos receber Jesus no seu corpo, sangue, alma e divindade. O pão vivo que gera vida. Todo aquele que comer, viverá, se estiver preparado, de todo o coração o receber, terá vida em abundância, terá a vida eterna. Por isso que Jesus um dia falou, que aquele que come o seu corpo, ou bebe o seu sangue indignamente, está comungando a própria condenação. Isso é sério, meus irmãos. Aquele que come o seu corpo e bebe o seu sangue indignamente, o que é indignamente? Sem a graça santificante, sem a graça que é conferida pelo batismo ou pela confissão. Aquele que come o corpo do Senhor e bebe o seu sangue sem essa graça que é conferida pelos esses dois sacramentos, está comungando a própria condenação. A Eucaristia é o momento onde provamos a eternidade, momento em que Jesus se torna um conosco. Na Eucaristia nós antecipamos o nosso encontro com Deus, aquele encontro face a face. Na Eucaristia nós antecipamos esse encontro no momento ápice da Eucaristia. Um Deus que parece, às vezes, que está tão distante de nós, mas que é um Deus de perto. Um Deus que está conosco, o Deus conosco, Emanuel, lá no Antigo Testamento profetizado, próximo a nós, um Deus que quer a todo instante estar conosco, um Deus que, como Jesus falou, que atrai a todo momento para salvar, um Deus que nos seduz. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, fostes mais forte do que eu. Um Deus que parece oculto nas espécies eucarísticas, mas é
é tão claro quando experimentamos, como aquele homem que tudo ficou claro quando Filipe explicou as Escrituras. O que ficou claro, que era tão oculto naquele momento, que os discípulos de Emaús, Jesus ao lado explicando as Escrituras para eles, eles não percebiam que era Jesus. Mas quando Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus. Divindade que se esconde nas espécies eucarísticas, que verdadeiramente oculta-se sob as aparências do pão e do vinho. A vista não consegue enxergar, a nossa vista humana só enxerga pão, mas nós sabemos pela fé que é o corpo de Cristo. O tato, ao pegar as espécies, o pão, ali que é o corpo de Cristo, nós apalpamos pão, mas nós sabemos pela fé que é o próprio Cristo, o corpo de Cristo. O paladar, ao comermos o corpo de Cristo, sente o gosto de pão. Mas nós sabemos que a divindade escondida nas espécies eucarísticas, ali pela fé, é verdadeiramente o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. E nós, preparados, estamos comendo a nossa salvação. A vista, o tato, o gosto falham quando com relação ao entendimento. Mas pela fé acreditamos de todo o coração que é o próprio Cristo que nos salva. Quando contemplamos este mistério na Santa Missa, o nosso coração arde pelo Senhor e tudo se torna claro. Tudo se torna claro. Pela fé nós professamos, como Tomé, naquele dia que Jesus apareceu, que Tomé duvidou na primeira aparição, e ele disse: se eu não tocar nas suas chagas, no seu lado, nas suas mãos, eu não acreditarei. E depois, quando Jesus aparece, ele diz: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Quando, depois da consagração, o padre diz: eis o mistério da nossa fé. E uma das respostas, todas as vezes que comemos desse pão e bebemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Esperamos a vinda gloriosa do Senhor, que Ele virá uma segunda vez, definitivamente, para o julgamento final, e que está próximo, o Senhor está voltando. Mas enquanto Ele não vem, todos os dias que se celebra uma Eucaristia, Ele vem até nós, para nos salvar e habitar em nós, para habitar em nós e nos salvar. Ele vem para nos salvar e quer habitar em nós, e ao habitar em nós, Ele nos salva. Ele quer te salvar no dia de hoje, nessa Santa Missa. Ó pão vivo, que dá vida aos homens, faça que nossa alma viva em vós, Senhor. Senhor, lava-nos com o teu sangue, pois somos imundos do pecado. Meu irmão e minha irmã, uma só gota do sangue de Jesus salva a tua vida. Imagina comungar dele por inteiro. Quando nós comungamos o Cristo, nós não comungamos um pedacinho dele, mas nós comungamos ele por inteiro. Por inteiro. Por isso, meu irmão, quando você, no momento da Eucaristia, e aqui é bom que nós podemos fazer uma catequese que muitas vezes não se fazem, mas quando você for em direção ao meio dos corredores, não é fila que você vai. Nós não vamos a uma fila de um banco, nós não vamos receber um dinheiro, nós não vamos pagar uma conta para ir numa fila, e eu fico esperando até o momento que não tem quase ninguém na fila e eu vou. Não. Quando nós vamos ali, nós vamos numa procissão. E eu sou, se não o primeiro, eu quero ser aquele que está na procissão para receber a salvação. O Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, aquele que com o seu sangue vai me salvar, vai me redimir. Vá com o desejo, com o coração ardente de desejo de comungar a salvação. E quando você for,
Existem as formas de receber o próprio Cristo: na boca diretamente, ou se você for com a mão, é a mão esquerda sobre a direita, como os santos padres da igreja falavam, ensinando, como um trono. A mão esquerda sobre a direita, como um trono. Você vai receber o Rei dos Reis, que vai ser colocado na sua mão indigna, na nossa mão indigna, mas que Jesus, Ele quer se dar a nós, mesmo sabendo, às vezes, da nossa incapacidade de o recebê-lo. E quando recebemos o Cristo, não receba de qualquer maneira. Não queira olhar para os lados, não queira olhar às vezes para a câmera que às vezes vai filmar e vão te ver. Não esqueça tudo isso. Esqueça o tempo, o espaço, as pessoas que estão ao seu redor. Olha para o Cristo que o padre ou o ministro está colocando no trono que é a sua mão. E ao olhar para Ele, olhe somente para Ele. Aquele que a visão não consegue enxergar, mas a fé enxerga. E leve a sua boca para que o seu paladar, por mais que não consiga sentir o gosto da carne e do sangue de Cristo, mas pela fé nós vamos sentir o gosto da salvação, do sangue que nos redime. Todas as vezes, não só hoje, mas que você for na procissão para receber o Rei dos Reis, esqueça todo mundo que está ao seu redor e olhe somente para aquele que te salva. Porque muitas vezes nós vamos deixando passar despercebido e a Santa Missa se torna algo como outra coisa. Não, esse momento é o momento único da nossa salvação, onde o Senhor se dá no pão e no vinho, se transforma, não mais no pão e no vinho, mas é Ele próprio. E Ele diz: em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. E quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Um Deus que às vezes parece que está distante de nós, mas não, é um Deus conosco, que sempre está perto, e que hoje veio até nós, está no meio de nós. Como o Padre fala, o Senhor esteja convosco, e nós respondemos: Ele está no meio de nós. Não existe católico sem igreja, não existe católico sem a missa, porque é na missa que nós encontramos Ele. Aqui é o lugar do encontro maior, entre aquele que é pecador e aquele que é santo, entre aquele que está na perdição, mas aquele que tem a salvação e quer nos salvar. Fecha os teus olhos e vai desejando esse Senhor que está no nosso meio e quer ser tudo em nós, quer antecipar a vida eterna, quer nos salvar. O Deus que se oculta nas espécies eucarísticas, mas que hoje se revela a nós pela fé. Eu creio, Senhor. Vai dizendo que você acredita e que você quer recebê-lo. Ó Senhor Jesus, derrama o teu sangue salvador sobre nós. Ajuda-nos a te recebermos, mesmo indignos na nossa condição de seres humanos, mas desejosos da tua graça, buscando ser cada vez mais santo, para te termos, Senhor. Tão distante, tão próximo, tão oculto e tão claro. Ele é o princípio de um plano de amor, o próprio amor encerrado no altar. Presença doce, incomparável, grande mistério
Escuta essa música de novo e vai deixando que ela vá sendo a tua oração. Um Deus que quer nos salvar e vem até nós, que não é um Deus distante, mas é um Deus de perto que vem para salvar. O princípio, o alfa, que quer também ser o nosso princípio e o nosso fim, o alfa e o ômega. Um Deus que quer nos salvar, uma presença que é incomparável, grande mistério da salvação que nos é oferecido hoje nessa Santa Eucaristia. Tão distante e tão próximo, está perto de você. Tão oculto e tão claro, Ele é o princípio de um plano de amor, o próprio amor encerrado no altar. Presença doce, incomparável, grande mistério, a salvação. Humildemente, vinho e pão, é Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, é Jesus Cristo. Alimento vivo em meio a nós, só entenderá seu amor quem o receber. Quem o receber é Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, é Jesus Cristo. Alimento vivo em meio a nós, só entenderá seu amor quem o receber. Quem o receber de coração. O Senhor só espera a nossa fé, que nós possamos crer, mas crer de coração, com toda a alma, com todo o entendimento, uma fé que passa pela experiência. E nós já experimentamos tantas vezes, do batismo, da primeira Eucaristia, do crisma, tantas Eucaristias que comungamos, nós já experimentamos do Cristo Salvador. Em cada Santa Missa que participamos até hoje, mas nessa Santa Missa, nesse dia que o Senhor fez para nós, precisa ser diferente de todas as outras Santas Missas que nós participamos. Que hoje seja realmente o momento de unir o céu à terra, o pão vivo que desceu do céu para nos elevar à eternidade. É Jesus Cristo, Ele é o pão da vida, é Jesus Cristo. Alimento vivo em meio a nós, só entenderá seu amor quem o receber. Quem o receber de coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja